Turma de Direito Processual Civil, Recursos, pessoal, vamos chegando para mais uma videoaula aqui no YouTube. Esta que é a segunda videoaula de conteúdo após a nossa primeira prova. Então, tendo em vista a menção 2, a nossa prova, que a gente já marcou data, não sei se marcamos, mas se não me falha, 1º de dezembro cai numa quarta-feira, vamos deixar aí para 1º de dezembro a nossa segunda prova. Eu vou confirmar isso, vou colocar lá no mural, depois faço aí o agendamento no espaço aluno, para quem precisar ali daquela declaração, ok? Mas me parece que 1º de dezembro cai numa quarta-feira e vai ser esta a data da nossa segunda prova da menção 2. Portanto, esta é a segunda videoaula de conteúdo, tendo em vista a menção 2. Já tivemos uma videoaula a respeito dos embargos de declaração, tivemos reunião também via Google Meet. Agora a gente avança com segurança no nosso conteúdo e vamos estudar hoje a segunda espécie recursal, agravo de instrumento. Coloque aí o título da nossa videoaula de hoje: agravo de instrumento. Agravo de instrumento. Pessoal, olha só. O primeiro tópico que eu quero trazer com vocês é o cabimento. Cabimento do agravo de instrumento. E aí, por favor, eu remeto os senhores ao artigo 1015 do CPC. Abre aí o seu vadimécum, vai lá no artigo 1015 do Código de Processo Civil. Abre aí no site do Planalto o CPC. Por favor, vamos lá no artigo 1015 e você vai perceber que no artigo 1015 houve a intenção do legislador em estabelecer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento em rol taxativo. Quis o legislador estabelecer as hipóteses de cabimento do agravo de instrumento em inúmeros clausos. Então, para o legislador, colocar aqui o artigo 1015 do CPC. Só que para o legislador quis se estabelecer em rol taxativo. Não foi este o entendimento, contudo, do STJ. E esse entendimento do STJ foi estabelecido em sede de recursos repetitivos, tema 988 do julgamento segundo o sistema de recursos repetitivos. O STJ definiu que essa pretensa taxatividade estabelecida pelo legislador em torno do artigo 1015 do CPC, em verdade, trata-se de uma taxatividade mitigada. Taxatividade mitigada. Ora, quis o STJ estabelecer um entendimento segundo o qual, para além dos incisos do artigo 1015, isto é, fora das hipóteses previstas pelo legislador no artigo 1015, há sim situações processuais não previstas nos incisos do artigo 1015 que mesmo assim vão justificar, vão ensejar a interposição do agravo de instrumento. Segundo que critério? Segundo o critério da urgência. Segundo o critério da urgência. Senhores, vejam, por favor, eu remeto vocês à leitura dos incisos do artigo 1015. Não vou ficar aqui lendo um a um esses incisos. Está lá no artigo 1015. Decisão que versa a respeito do mérito do processo. Professor, mérito? Mérito? Sim, você já sabe. Processo de conhecimento, artigo 356 do Código de Processo Civil. Eu não tenho as decisões interlocutórias parciais que resolvem parcialmente o mérito? Lembram disso? Ora, o autor formula dois pedidos, A e B. No momento da decisão saneadora, se verifica que
que um dos pedidos ele já está devidamente esclarecido. A instrução já é suficiente, ou seja, o pedido já comporta julgamento. O pedido B ainda não. O pedido B reivindica avanço para a fase instrutória. O pedido B reivindica a realização de uma audiência de instrução. O pedido B reivindica a realização de uma prova pericial. Isto é, o outro pedido, ele não está pronto para ser julgado. Ele precisa de maior dilação probatória. Ele exige que o processo avance para a fase instrutória. O pedido A será julgado. O pedido B ainda não. Logo, a decisão que resolve o pedido A não se trata de sentença. Claro que não, porque ainda não se colocou fim à fase de conhecimento, porque o processo continua. Em relação ao pedido B, sim, mas vai haver uma decisão que resolve o mérito ali naquele momento processual. É uma decisão que resolve parcialmente o mérito. É a decisão prevista lá no artigo 356 do CPC. Essa decisão de mérito é uma decisão interlocutória, contra a qual cabe agravo de instrumento. Está no artigo 1015. As decisões que resolvem tutela de urgência estão sujeitas a agravo de instrumento. As decisões que resolvem a respeito da exibição de documentos está aí também no rol do artigo 1015, enseja interposição de agravo de instrumento. A decisão que rejeita a alegação de convenção de arbitragem também cabe agravo de instrumento. Portanto, eu remeto vocês à leitura do artigo 1015, com os incisos do artigo 1015 pretensamente colocados em números clausos pelo legislador. A minha preocupação agora aqui é o seguinte, por favor, encareço a atenção dos senhores. Este rol, segundo a jurisprudência do STJ afirmada em sede de recursos repetitivos, tema 988, trata-se, em verdade, de um rol taxativo, mas mitigado. Taxatividade mitigada. Segundo que critério? Critério da urgência. Para o Superior Tribunal de Justiça, há outras situações processuais que, em face da urgência, muito embora não contempladas nos incisos do artigo 1015, estão sujeitas, sim, à interposição de agravo de instrumento. Ok? Eu vou ter o cuidado de lembrar, quando essa videoaula for disponibilizada para vocês, tem um artigo a respeito deste julgamento estabelecido pela STJ. Vou colocar como uma leitura, como um material de apoio para esta aula nossa, ok? Senhores, olha só, vamos avançar aqui com a nossa matéria e vamos entender alguns aspectos procedimentais do agravo de instrumento. Já sabemos que o rol do artigo 1015 é um rol de taxatividade mitigada, segundo definiu o STJ em sede de recursos repetitivos, pelo critério da urgência. Compreende-se situações em que, apesar de não contempladas no artigo 1015, podem sim ensejar a interposição do agravo de instrumento. E aí você está perguntando, professor, mas que situações são essas? Calma. Se o STJ está exatamente indo de encontro a essa pretensão de taxatividade estabelecida pelo artigo 1015, não faria o STJ o mesmo em estabelecer, em definir um segundo rol. Não se trata disso. Em caso a caso, o STJ pode definir quando cabe e quando não cabe. A questão é a urgência. Se há urgência, então, a rigor, caberia o agravo de instrumento fora das hipóteses do artigo 1015. Por favor, tome nota. Quando se tratar de decisão interlocutória, tome nota aí, quando se tratar de decisão interlocutória estabelecida em procedimento de liquidação e cumprimento de sentença. Quando se tratar de decisão interlocutória estabelecida em processo de inventário. E 3, quando se tratar de decisão interlocutória estabelecida em processo de execução autônoma, nestas 3 hipóteses, liquidação e cumprimento de sentença, execução autônoma em processo de inventário, todas as decisões interlocutórias nestes procedimentos sempre vai caber agravo de instrumento. Sempre caberá agravo de instrumento
contra as decisões interlocutórias estabelecidas em sede de liquidação e cumprimento de sentença, processo de execução e procedimento de inventário. Sempre. Todas as decisões interlocutórias estarão sujeitas ao recurso de agravo de instrumento. Beleza? Ok? Senhores, maravilha. Vamos aqui apagar aqui o tópico 2, o tópico 1. Vamos para o tópico 2 aqui da nossa aula. Vamos abordar alguns aspectos procedimentais, portanto, do agravo de instrumento. Colocar aqui competência. Senhores, a quem eu dirijo o recurso de agravo de instrumento? O recurso de agravo de instrumento será dirigido ao tribunal. Ao tribunal. Então, será distribuído para um relator. A decisão interlocutória, ela se estabelece em primeira instância. Contra essa decisão interlocutória, eu interponho um agravo de instrumento e dirijo esse recurso ao tribunal. Lá vai ser distribuído para o relator. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É esse o endereçamento. Excelentíssimo senhor desembargador do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. É esse o endereçamento para o tribunal. Lá vai ser distribuído, lá vai haver a distribuição para um relator. Ok? Senhores, o que deve trazer a estrutura? Vamos colocar a estrutura da peça. Olha que legal. O que deve trazer a estrutura da peça? Qualificação das partes. Qualificação das partes. Professor, mas por que qualificação das partes? As partes já estão qualificadas? Não. Não estão. Senhores, olha aqui, ó. O processo está aqui, em primeira instância. O agravo de instrumento, sabe por que o nome é agravo de instrumento? Porque ele exige a formação de um novo instrumento. O processo está aqui. Olha aqui o processo principal. Está aqui no gabinete do juiz. Tá? Está aqui o processo. Aqui vai ter o agravo de instrumento. Agravo de instrumento. É um outro instrumento, é um recurso fora do processo principal. Imagine o processo físico. Eu tenho aqui um caderno processual, tá? Então as folhas aqui conformando o processo aqui volumoso. Aí aqui tem uma decisão interlocutória. Eu vou interpor um recurso de agravo de instrumento contra esse processo. Esse recurso, ele é interposto, mas ele não é colocado aqui dentro. Ele forma-se um novo instrumento. Então vai ter um outro caderno processual, um novo instrumento que vai para o tribunal. Por isso o agravo de instrumento, porque ele dá formação a um novo instrumento. Senhores, olha só. A qualificação das partes, portanto, ela existe aqui, mas não existe aqui. Se o recurso fosse interposto aqui dentro, tudo bem, a qualificação já estaria lá. Mas eu estou formando um novo instrumento que vai para o tribunal. Então eu tenho que informar, tenho que trazer a qualificação das partes. Senhores, eu preciso colocar o nome do advogado, das partes e o respectivo endereço. Pessoal, cuidado, olha aqui. Lá no artigo 1015 do CPC, eu não acabei de falar que cabe agravo de instrumento contra as decisões que versem sobre tutela de urgência? Não é isso? Cabe agravo de instrumento contra a decisão que versa a respeito de tutela de urgência. Então, olha só, eu entrei com uma ação de alimentos, estou pedindo alimentos provisórios, liminarmente estou pedindo 5 salários mínimos de alimentos, ok? O juiz julga parcialmente procedente, defere parcialmente a minha tutela provisória. Porque eu pedi 5, ele me deu 2,5, me deu 3, me deu 2, não deu tudo aquilo que eu queria.
eu interponho um agravo de instrumento contra essa decisão. Senhores, no momento em que eu interponho um agravo de instrumento contra essa decisão, eu consigo já informar o nome do advogado do réu? Não. O processo acabou de começar. Essa tutela de urgência que eu estava postulando é aquela tutela de urgência inaudita altera pars, ou seja, aquela tutela de urgência que a gente pede sem a oitiva da parte contrária. Ainda não houve a integração subjetiva da lide. Isso ainda não aconteceu. No entanto, já há uma decisão no processo. Se o réu ainda não se integrou subjetivamente à lide, não houve sequer citação, eu não tenho condições de informar o nome do advogado do réu. O réu ainda não foi citado, logo, portanto, ele ainda não constituiu advogado. Esta exigência, portanto, ela se relativiza nos casos em que a tutela de urgência haja sido decidida sem a oitiva do réu, sem que o réu ainda tenha integrado subjetivamente a lide. Ok? Senhores, e claro, eu vou ter que colocar aqui a descrição dos fatos, depois os fundamentos e, por fim, o pedido. Ok? Então, qualificação das partes, nome do advogado, descrição dos fatos, fundamentos e pedido. Essa é a estrutura da peça. Tá? Senhores, por gentileza, quando se forma um novo instrumento, de novo, nós temos que ter a compreensão de que o processo principal, os autos, eles estão em primeira instância. E aí eu interpus um recurso contra uma decisão que foi prolatada aqui, mas estou formando um novo instrumento que vai para o tribunal. Ou seja, este novo instrumento, ele não carrega as peças do processo originário. Não é assim. Tá? Então, como que eu vou instruir o agravo de instrumento? Se eu estou interpondo o agravo de instrumento contra uma decisão que se estabeleceu aqui, como que o tribunal vai ter acesso à decisão se eu estou formando um novo instrumento? Logo, o CPC exige que este instrumento traga aqui nos autos algumas peças obrigatórias. Algumas peças obrigatoriamente deverão instruir o agravo. Eu vou ter que pegar algumas peças que estão aqui no processo principal e trazer para cá. Eu vou ter que trasladar cópias de algumas peças para cá. Que peças são essas? Aqui, ó, a petição inicial, a contestação. Às vezes a decisão contra a qual se interpôs o agravo do instrumento, essa decisão se estabeleceu em face de um pedido formulado na petição inicial. Pode ser. Mas, porventura, pode ser que a petição em razão da qual se estabeleceu a decisão seja uma petição posterior, uma petição lá na frente, uma outra petição no processo. Então, a petição que justificou, que atraiu a decisão interlocutória, ela tem que instruir aqui também. Se for a própria petição inicial ou a contestação, ok. Mas se for uma outra petição, eu tenho que instruir aqui os autos do agravo de instrumento. Então, vou colocar aqui a petição que, em razão da qual se estabeleceu a decisão, ok? Petição em razão da qual se estabeleceu a decisão interlocutória. O que mais? Certidão de intimação. Certidão de intimação é a certidão que intimou, né? Onde há a certificação de intimação do advogado. Mas para que eu preciso colocar a certidão de intimação aqui? Para aferir a tempestividade do agravo. Então, a partir da data em que houve a intimação, eu consigo visualizar se o recurso foi interposto dentro do prazo ou não. São essas as peças obrigatórias. São essas. Tá?
Tá? Petição inicial, contestação, petição, certidão de intimação e, claro, a própria decisão interlocutória. A própria decisão interlocutória. Tá? Então, olha só, quais são essas peças que devem instruir o agravo de instrumento? Petição inicial, contestação, a petição que deu aso à prolação da decisão interlocutória, a certidão de intimação e, claro, a própria decisão interlocutória. São essas 5 peças. Professor, sempre eu vou ter a necessidade de instruir o agravo de instrumento com essas peças? Pessoal, sempre não. Sempre não. Por quê? Porque nós estamos diante da realidade dos autos eletrônicos. A realidade dos autos eletrônicos dispensa a instrução. De novo, a realidade dos autos eletrônicos dispensa a instrução. Porque se os autos são eletrônicos, o relator aqui no tribunal vai ter condições de visualizar os autos originais. Aqui, os autos de primeira instância. Tudo bem? Então, quando se tratar de processo físico, obrigatoriamente eu tenho que instruir o agravo de instrumento com essas peças. Essas são as peças obrigatórias. Petição inicial, contestação, a petição que deu aso, que justificou a prolação da decisão interlocutória, a própria decisão interlocutória e a certidão de intimação. Pronto. Fora essas peças, o agravante, aquele que interpõe o recurso, pode colacionar outras? Pode. Aí é uma faculdade do agravante. De forma obrigatória são essas peças aqui. Agora, esta exigência, preste atenção, esta exigência desaparece em se tratando de autos eletrônicos. Em se tratando de autos eletrônicos, o relator vai ter condições de verificar o inteiro teor dos autos originais. Ok? Beleza? Maravilha. Senhores, vamos apagar aqui. Vamos para o tópico 4. Tópico 4. Qual que é o prazo? Prazo para a interposição do recurso de agravo do instrumento? Senhores, o prazo é de 15 dias úteis. A gente já considerou isso na parte geral, quando falamos dos pressupostos extrínsecos de admissibilidade, e nós vimos que a tempestividade é um pressuposto extrínseco de admissibilidade, que todos os recursos são interpostos no prazo de 15 dias úteis, à exceção exatamente do último recurso que estudamos, os embargos de declaração, que eles são opostos no prazo de 5 dias úteis. Ok? Senhores, muito bem. Prazo de 15 dias úteis. 5. Tem preparo? Outro pressuposto extrínseco de admissibilidade que vimos na primeira etapa dos nossos estudos, na teoria geral dos recursos. Preparo. Tem preparo? Tem. Tem preparo e porte. O preparo são as custas recursais. Custas recursais. Tem. Tá? Tem porte de remessa e retorno? Bom, porte de remessa e retorno, de novo, como se tratar de autos eletrônicos, não há porte de remessa e retorno. Então, o preparo vai compreender as custas recursais. Tem preparo para o agravo do instrumento? Tem. Nos embargos de declaração não tem, mas no agravo do instrumento tem. Então, aqui a gente tem sim preparo, tá? A gente tem custas recursais a serem pagas ali no momento da interposição do agravo do instrumento, sob pena de deserção. O que é o decreto de deserção? É o recurso que não está acompanhado do devido recolhimento do preparo. Se o recurso não for acompanhado do devido recolhimento do preparo, a gente já sabe que a parte recorrente terá o prazo de 5 dias para recolher em dobro. E caso tenha feito o pagamento a menor, terá o prazo de 5 dias para complementar o preparo. Essa regra aí também nós já temos domínio. Beleza? Ok? Senhores, maravilha! Aqui eu quero colocar uma particularidade no tópico 6, que é a informação
ao juízo de origem sobre a interposição do agravo de instrumento. Senhores, por favor, prestem atenção. Este tópico aqui, ele só se aplica quando se tratar de autos físicos. Autos físicos. Interposto o agravo de instrumento, eu terei que no prazo de 3 dias, quando se tratar de autos físicos, eu terei que no prazo, eu, agravante, interpus o agravo de instrumento, no prazo de 3 dias, eu tenho que informar o juízo que interpus o agravo. Excelência, contra a sua decisão interlocutória, eu interpus agravo de instrumento. Eu informo ao juiz que interpus o agravo de instrumento contra a decisão interlocutória dele e anexo a petição de agravo de instrumento. Se eu não fizer isso, o meu recurso de agravo de instrumento será inadmitido. Trata-se aqui de uma condição de admissibilidade do próprio recurso, quando se tratar de autos físicos. Quando se tratar de autos eletrônicos, esta exigência aqui do tópico 6 desaparece. Eu não tenho a obrigação de informar o juízo a respeito da interposição do agravo de instrumento, quando se tratar de autos eletrônicos. Mas se tratando de autos físicos, sim. Porque senão como é que o cara vai saber? Como é que ele vai ter acesso ao inteiro teor do agravo? Então o juiz tem que saber isso aqui. Ele tem que ser informado da interposição do agravo de instrumento. Por quê? Porque porventura ele pode reconsiderar a decisão. Ele pode revogar a sua própria decisão, à luz das razões de agravo de instrumento que foram informadas a ele. Beleza? Ok? Senhores, maravilha, vamos avançando. Tópico 7. Tópico 7. Agravo de instrumento foi interposto para o tribunal. Ok, e aí? O que o relator faz? Que atuação do relator. Senhores, quando o agravo de instrumento aqui, o agravo de instrumento é distribuído ao relator. O que o relator faz? Primeiro, ele pode julgar monocraticamente o recurso? Pode. Quando que ele vai julgar monocraticamente o recurso? Julgamento monocrático. Nas seguintes hipóteses. Se o agravo de instrumento dispuser contra súmula do STJ, do STF ou do próprio tribunal. 2. Se as razões de agravo de instrumento forem contra entendimento firmado em sede de recurso repetitivo no STJ ou no Supremo Tribunal Federal. E 3. Se as razões de agravo de instrumento versarem contra entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva, IRDR, ou em incidente de assunção de competência. Senhores, haverá julgamento monocrático do agravo de instrumento quando, em que hipóteses, se as razões de agravo confrontarem súmula do STJ ou do STF, quando as razões de agravo de instrumento colidirem com o entendimento firmado pelo STJ ou pelo STF em sede de recurso repetitivo, e 3, se as razões de agravo de instrumento confrontarem entendimento firmado em incidente de resolução de demanda repetitiva ou em assunção de competência. Bom, não sendo essa hipótese aqui, não se vislumbrando quaisquer dessas hipóteses, então o relator poderá deferir a antecipação da tutela recursal,
Pessoal, como assim antecipação da tutela recursal? Pode haver a interposição do agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal. É uma liminar recursal. Vamos supor que a minha tutela de urgência, a minha tutela antecipada, ela foi indeferida. Poxa, eu fiz um pedido liminar. Então eu interponho um agravo de instrumento. Só que eu tenho urgência. Logo eu vou pedir a antecipação da tutela. Quem que vai fazer isso? O relator. Ele pode deferir ou indeferir a antecipação da tutela recursal. Ou pode também atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Ora, eu tive uma tutela de urgência deferida. Agora, eu estou mudando a perspectiva. Eu tive uma tutela de urgência deferida contra mim. Então, eu interponho o agravo de instrumento para suspender os efeitos dessa tutela. Então, eu posso atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Perfeito? E depois disso daqui, aí o relator intima o agravado para contra-razões. Senhores, essa possibilidade aqui, onde é que ela está? Está no artigo 1019 do CPC. Tá? Essa atuação aqui do relator, artigo 1019 do Código de Processo Civil. Beleza? Ok? Senhores, último tópico aqui da nossa aula. Último tópico da aula. Olha só. Tópico 8. Pessoal, imagine o seguinte. As decisões em sede de agravo de instrumento, as decisões interlocutórias, elas podem versar sobre o mesmo objeto de uma sentença. Não pode? Veja, eu formulei um pedido, olha aqui, um pedido A. Isso aqui é uma tutela de urgência, que foi indeferida. Tá? Uma tutela de urgência que foi indeferida. E aí eu interpus agravo de instrumento. Está lá no artigo 1015 que contra as decisões que versem sobre tutela de urgência, cabe agravo de instrumento. Ok? Agora aqui um pedido B, uma outra situação. Eu tenho outras hipóteses, outras hipóteses de agravo de instrumento. Então eu tive aqui uma decisão e aí aqui eu vou acabar tendo aqui a interposição do agravo de instrumento. Aqui, o meu recurso de agravo de instrumento versa sobre tutela de urgência, tá? Tutela provisória de urgência. E aqui eu tenho qualquer outra hipótese do artigo 1015. Olha aí o artigo 1015. Um dos incisos vai falar que cabe agravo de instrumento contra tutela de urgência. Todas as demais hipóteses do artigo 1015 estão compreendidas aqui no pedido B. Tá? Senhores, aqui pode ser rejeição de convenção de alegação de arbitragem, exibição de documentos, efeito suspensivo aos embargos de execução, exclusão de limitação de litisconsorte, enfim, as outras hipóteses do artigo 1015. Onde eu quero chegar? Eu tenho um agravo de instrumento interposto. Onde é que esse agravo está? Está lá no tribunal. Enquanto o agravo de instrumento está lá no tribunal para ser julgado, o meu processo para os autos originais estão tramitando. E aí eu vou ter uma sentença. Pessoal, essa sentença, ela vai se debruçar sobre esse pedido aqui.
induvidosamente. Agora, olha só, olha aqui, ó. Tá aqui petição inicial, certo? Petição inicial. Aí aqui eu tive uma decisão interlocutória. Uma decisão interlocutória por conta de um pedido de tutela de urgência. Da tutela de urgência. O processo começou. Essa decisão aqui, ela foi estabelecida logo no início do processo. O processo estava continuando aqui os demais atos processuais. Contestação, réplica, especificação de prova, audiência, até chegar aqui na sentença. A decisão interlocutória se estabeleceu aqui, no momento mais inicial do processo, onde a cognição era superficial. A cognição aqui não era exauriente. A decisão aqui, ela foi tomada em uma cognição ainda, em um juízo que a gente chama de perfunctório. O que é o juízo perfunctório? É aquele juízo que se estabelece inicialmente. Não é cognição exauriente. Por que não é cognição exauriente? Porque a cognição exauriente, ela se estabelece depois que se exauriram os atos processuais. A sentença é tomada em cognição exauriente. A sentença, sim. A decisão interlocutória aqui, não. Ora, se a sentença foi tomada em cognição exauriente, este agravo de instrumento, ele fica prejudicado. Tome nota. O agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que versa a respeito da tutela de urgência fica prejudicado em razão da prolação superveniente da sentença. Porque houve a decisão interlocutória, eu interpus o agravo de instrumento, o processo continuou e o agravo ainda não foi julgado. Se a sentença se estabelecer, o recurso de agravo que eu interpus fica prejudicado. Porque aqui a gente vai dar primazia ao critério da cognição exauriente. Ou seja, essa sentença, esse pronunciamento judicial é que vai prevalecer. E não a decisão no agravo do instrumento. Não. Por isso que o agravo vai ficar prejudicado, ele não será julgado. O agravo fica prejudicado em razão da prolação superveniente de sentença. Isso aqui, quando se tratar de tutela de urgência. Quando se tratar das demais hipóteses que cabe agravo de instrumento, a prolação superveniente de sentença não prejudica o agravo de instrumento interposto. A relação de prejudicialidade, portanto, só se identifica em razão de sentença a respeito do pedido que foi objeto da tutela de urgência. Para as demais hipóteses, não vai haver prejudicialidade. Não vai haver prejudicialidade para as demais hipóteses. Beleza? Ok? Senhores, maravilha! Fim de papo, mais um conteúdo vencido, tá? Vou tentar lembrar de compartilhar com vocês material de apoio, material complementar de leitura que fala da taxatividade mitigada no agravo, nas hipóteses de cabimento do agravo do instrumento. Perfeito? Obrigado, pessoal. Até a próxima.